Por que raios que a gente só dá valor para as pessoas depois que elas morrem? Como especialista em neurociências, existe um viés cognitivo que é o seguinte: a gente dá muito mais a valor ao que a gente pode perder do que a gente pode ganhar. Então, quando a gente perde, vem o peso do valor. Puta que pariu, perdi aquela coisa valiosa. Mas é só quando você perde que você tem consciência. A consciência, ela nasce do contraste. A pessoa tá viva ali o tempo todo, dane-se. Ela morreu, puta que pariu, cadê a pessoa agora? Eu tô dando valor pra ela. Isso era totalmente compreensível lá na época das cavernas. Eu ia caçar, né, pra sustentar a minha família, a minha prole, então era muito difícil, né, conseguir um mamute pra sustentar geral. Então dava muito valor aquilo, né, pra não perder, porque foi muito difícil. Na época das cavernas, ok, e agora? Ou seja, a máquina evoluiu, a tecnologia evoluiu e o humano ainda não. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele, em dias normais, calmos e tranquilos, ele gasta 20% da nossa energia. Imagine em dias estressados. Então ele vai fazer de tudo para economizar energia, né? Então é preferível que eu seja sempre do mesmo jeito, porque senão eu vou gastar muita energia, do que eu ir, né? Eu prefiro ficar aqui no ruim familiar do que explorar um novo. Então dou muito mais valor quando eu perco do que quando eu ganho. Aí eu tenho uma pessoa lá maravilhosa, sempre perto de mim, não dou valor, cago pra ela, quero que ela se foda, que ela vai tomar no meio do cu dela. Aí ela morre e pum, começo, ai meu Deus, minha vida acabou, porque a pessoa morreu. Gente, vamos mudar. Por que eu tô falando de morte? Porque hoje eu fiquei sabendo da morte de um senhor aqui do meu bairro, super querido, parceiro de trabalho da minha irmã, há mais de 20 anos. E aí, entrei no Facebook, tá lá o grupo do bairro, meu, um monte de comentário, um monte de compartilhamento, de curtida e o caralho a quatro. Será que alguém tratou o Ari com todo esse valor enquanto ele tava vivo aqui? Com certeza ninguém falou pra ele o quanto ela era foda. Não falou. Agora que ele vai ficar sabendo lá no astral. E você? Você também tá fazendo isso? Só dá valor pras pessoas e pras coisas, pras situações depois que você não tem mais? Toma vergonha nessa porra da sua cara, porque depois que morrer não adianta mais nada, gente. Não adianta lotar cemitério levando flor. A pessoa nem gostava de flor. Eu não vou ver o túmulo da minha mãe, muito menos o meu pai no cemitério. De jeito nenhum, não curto. Eu gosto de cemitério, às vezes, fazer uma caminhada. Por conta da energia e tudo mais. Agora, ir lá visitar alguém que tá morto. Olha aqui, que nada a ver visitar um morto. Prefiro acessar os planos superiores e trocar uma ideia com as pessoas que já morreram do que ir no cemitério. Mas enfim, não é... Gente, não precisa arder pra curar. Grava essa frase. Não precisa arder pra curar. Não preciso só me tocar de que tem uma pessoa de valor do meu lado depois que ela morre. E às vezes isso aí é com quem você tá cuidando, tá? Por quê? Como você tá no modo de sobrevivência, no caos, você não consegue ver nada de bom da pessoa. Aí a pessoa morre, você vai sentir falta dela. Por que você não valoriza a porra da pessoa enquanto ela tá aí? Ah, mas ela dá trabalho, ela mija, ela caga, ela faz... eu sei. A gente também. É só que a gente consegue fazer isso sozinha, né? E o outro, não, você não quis cuidar? Independente da situação que te trouxe? Vai direito então, caralho. É porque depois não adianta ir fazer terapia, tratamento espiritual, porque, meu Deus, foi a pior pessoa pra pessoa que morreu. E agora que ela morreu, eu vejo que ela era maravilhosa e eu queria ter ela aqui de novo comigo. Tá tudo certo se isso acontecer, porque, como eu disse, é um viés cognitivo. Mas a gente pode mudar. A gente pode melhorar. A gente pode começar a olhar o valor do outro agora, enquanto ele tá vivo. Mas como que a gente faz isso? Primeiro que, pra que eu consiga ver fora, eu preciso estar dentro. Então você se valoriza pra você conseguir dar valor pro outro. Às vezes a gente fica esperando elogios das pessoas, reconhecimento das pessoas, principalmente da nossa família, só que a gente não faz isso com a gente. Lembra que você é referência, tudo é a partir de você. Então, como tá fora, é como você tá dentro. A gente já sabe que a gente vai morrer. A gente já sabe que todas as pessoas vão morrer. Então por que a gente não é feliz enquanto a gente tá vivendo? Porque a gente morre um dia. O resto toda a gente vive. Sabe? Não consigo entender. Minha avó, mãe da minha mãe, a avó Carmen, ela era mãe de santo. E ela sempre falava uma coisa que eu gravei, escutei muito quando eu era pequena. Nunca durma brigado com uma pessoa que você ama. Porque você não sabe se ela vai acordar viva. Por mais que seja um pleonasmo, é bem fala de gente antiga, porque era exatamente assim que minha avó falava. Você não sabe se sua mãe e seu pai vão acordar vivo. Então, mesmo que você esteja acordada, nunca durma de bunda. Nunca durma de orelhão.
Pra quem não for dos anos 80 e 90 não lembra dos dois orelhão, sabe que ficava assim, ó, de costa? Vai saber do que eu tô falando. Não durma brigada com as pessoas que você ama. Fale pras pessoas o quanto elas são importantes agora. Dê flores pra elas agora. Porque depois elas estarão cagando pra vocês. E se vocês não tiverem sintonia e afinidade que não fez aqui nessa vida, ela nem vai mais querer saber de você. Sim, porque não é porque foi sua mãe, seu pai, aí morreu e vai lá, e vai estar olhando por mim. Tá olhando porra nenhuma que você nem merece. E detalhe que ninguém vira santo, né? Alguns ascendem, outros vão lá pro astral inferior, famoso umbral. Então, vamos valorizar as preciosidades que temos em nossas vidas já, porque vida é agora. Eu já avisei que se algumas pessoas fizerem gracinha no dia que eu morrer, eu vou vir assombrar todo mundo. Só de raiva. Enquanto você tá aqui, a pessoa tá cagando pra você e depois vem querer chorar, vai chorar na cama que é lugar quente, como dizia Zeca Pagodinho.